Olá! Hoje nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn. O Scott Hahn, ele era um pastor protestante reformado, professor, teólogo, super estudioso da Bíblia, e a Kimberly é a esposa dele. Aqui nesse livro ele vai narrar o processo dele de conversão ao catolicismo, tanto no ponto de vista dele, e a esposa dele também conta esse processo de conversão do ponto de vista dela. Então a gente consegue ter os dois lados da história. Então eles vão narrar esse processo de ultraprotestantes para católicos. Scott Hahn chega a citar aqui no livro que ele pensava que a missão dele era combater católicos, que essa era uma vocação que Deus tinha dado para ele. E a esposa dele, a vida inteira foi... Ele teve um processo de conversão ao cristianismo na juventude, mas a esposa dele nasceu cristã. Se eu não me engano, o pai dela também é pastor, então ela vem assim dessa base protestante desde criança. E ele tem um encontro com Deus na adolescência e aí vai se aprofundando mais, vira professor, vira pastor e um grande estudioso da Bíblia. E assim, esse livro ele é simplesmente incrível. Vocês podem ver que eu marquei bastante ele. E ele é simplesmente incrível, seja para pessoas interessadas em teologia, seja para católicos, seja para protestantes, para se aprofundarem, para entenderem melhor a fé católica. Aqui ele explica muitos pontos, muitas diferenças, porque de pouquinho a pouquinho ele teve que ir desconstruindo essas ideias protestantes que ele tinha. E aí quando ele viu, ele falou assim, caraca, o meu inimigo, né, aqui diz, né, um militante anticatólico até descobrir que o inimigo tinha todas as respostas certas. Então aqui a gente vai acompanhando esse processo dele descobrir que o inimigo tem todas as respostas. O inimigo dele, né? Que era a igreja, não outro inimigo. E a gente também acompanha a esposa dele nesse processo, que para ela foi muito difícil aceitar isso, para ela foi muito difícil entender, mas assim, é um testemunho extremamente lindo, porque ele vai passando por etapas e o casamento dele também sofre com isso, então você vê ali não só o testemunho deles como indivíduos, mas também juntos como casal, como eles lidaram com isso. E a primeira vez que o Scott Hahn ele tem contato, assim, diretamente com algo do mundo católico foi por conta da esposa. A esposa dele estava fazendo um estudo sobre aborto, ela falava sobre aborto, acho que ela fazia palestras, e aí ela começou a estudar sobre abortos ocultos, uso de contraceptivos, e aí ela indica para ele um livro, o nome do livro é Controle de Natalidade e Aliança Matrimonial. E aí chamou a atenção dele porque ele era um expert, assim, em teologia da aliança. O título chamou a atenção dele, e ele ficou, assim, bem revoltado, assim, tipo, como assim um papista, um católico falando de aliança? Como que ele ousa falar disso? Então, assim, nesse sentimento assim mais de revolta, ele pega e vai ler o livro. E aí ele fica perturbado, porque depois que ele lê o livro, ele vê, caraca, isso aqui faz todo sentido. Então ele fica impressionado, porque ele chega à conclusão de que realmente o livro está correto, que realmente o uso de contraceptivos é antibíblico. Eu não vou me aprofundar em tudo aqui que ele diz sobre isso. Aqui nesse livro tem ótimas explicações sobre isso, mas não é o assunto do vídeo. Ele fica, assim, perturbado, porque, tipo assim, como assim a Igreja Católica é a única que defende isso? Ele meio que fala assim, até um cão de vez em quando acha um osso. Tipo assim, diz, eles estão certos, mas é só nisso. Mas ele ficou impressionado da Igreja Católica ser a única a defender essa verdade que é tão impopular, né? Todas as pessoas não aceitam isso. Ela ser a única, assim, que tem peito para poder defender essa verdade. Então ele muda a visão dele sobre o uso de contraceptivos, porém ele continua protestante. E ele vai aprofundando os estudos dele sobre aliança e tudo mais. E ele era professor de teologia, então um dia ele demonstra lá uma pirâmide fundamentando lá os estudos dele sobre
teologia da aliança, que Deus fez uma família universal, e aí um aluno dele vai e fala assim, nossa, essa pirâmide parece muito a Igreja Católica, como se o Papa estivesse no topo. E aí ele fica muito revoltado. Ele diz que o Papa não era um pai, ele era um ditador e tudo mais. E aí eu sei que depois dessa aula um dos alunos fala pra ele, nós fizemos uma votação e a gente votou que a gente acredita que em breve você vai se tornar católico. E ele, tipo assim, achou um absurdo. E ele se aprofundando aí nesse estudo dele sobre a aliança, ele chega à conclusão de que sola fide, que é um dos princípios da reforma protestante, que nós somos salvos somente pela fé, não pelas obras, ele chega à conclusão que essa máxima da sola fide está errada. Ele comenta isso assim como se fosse uma grande descoberta para os outros amigos dele, teólogos. E aí eles dizem assim, tem um professor tal que também tá propagando essa mesma ideia que você, também chegou à mesma conclusão que você. E ele vai ser acusado, ele vai ser julgado por heresia. E aí ele continua os estudos dele, se aprofundando cada vez mais. E um dia ele é surpreendido por um aluno em sala de aula. O aluno pergunta assim para ele, professor, onde a Bíblia ensina que apenas as escrituras são a nossa única autoridade? Ele diz lá aquele versículo usado muito pelos protestantes, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar e tudo mais. Aí o aluno foi e respondeu, mas professor, Jesus não estava condenando toda a tradição em Mateus 15, apenas a tradição corrompida. Quando, segundo Timóteo 3,16 diz, toda a escritura não há afirmação de que apenas a escritura é proveitosa. Oração, evangelização e muitas outras coisas são também essenciais. Paulo diz aos Tessalonicenses, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. E aí ele dá uma desculpinha assim lá para o aluno, não, o tempo está acabando, na próxima aula a gente fala sobre isso. O fundamento da sola escritura é que os protestantes, eles acreditam que a única fonte da verdade está na Bíblia, e apenas. Eles não levam em consideração o magistério e nem a tradição. Ele liga para um outro teólogo, ele faz esse mesmo questionamento para esse professor, para esse outro teólogo. E o teólogo responde para ele que a sola escritura é um pressuposto teológico e não uma conclusão provada. O próprio fundamento da sola escritura não está na escritura, né? Que loucura. Scott Hahn também questiona para esse professor lá em 1 Timóteo 3,15, que a igreja é o pilar e o fundamento da verdade. O professor responde, você me coloca numa posição difícil. Isso significa que você está se tornando católico romano, Scott? E ele responde, espero que não. Aos pouquinhos ele foi derrubando cada máxima, assim, dos fundamentos protestantes que ele tinha. E aos poucos ele foi percebendo, caraca, tudo que eu sempre acreditei tá errado. Faltava, assim, só uma questão para ele realmente admitir que a igreja católica é a igreja verdadeira, que era a questão de Nossa Senhora. E aí ele conta aqui que ele recebeu um rosário pelo correio. E aí ele vai e diz assim, Senhor, a igreja católica acertou 99 vezes em 100. O único grande obstáculo a superar é Maria. Peço perdão antecipadamente se vos ofendo com o que estou prestes a fazer. Maria, se sois ao menos metade do que a Igreja Católica afirma, por favor, levai ao Senhor por mim este pedido em particular, que parece impossível, por meio desta salvação. Então, rezei meu primeiro rosário, rezei novamente por aquela intenção diversas vezes na semana seguinte e esqueci o assunto. 3 meses depois, percebi que desde o dia em que rezara meu primeiro rosário, aquela situação aparentemente impossível havia sido completamente revertida. Meu pedido tinha sido atendido. Peguei o rosário nas mãos e desde então o rezo diariamente. É uma oração muito poderosa. Assim, para encurtar bem a história, ele vai, faz a primeira comunhão dele, ele se converte, assim, oficialmente, faz a primeira comunhão na Páscoa. O que eu falei tá bem resumido mesmo, vale muito a pena ler esse livro, porque você vai aprendendo junto com ele coisas, assim, maravilhosas sobre o fundamento da igreja, sobre a história da igreja, sobre a doutrina da igreja. É, assim, muito bom. Até para quem já é católico, já sabe de muitas coisas, assim, você vai aprendendo, você vai se aprofundando um pouquinho mais. A esposa dele, durante esse período, ela passou, assim, por muitas dificuldades para aceitar que ele estava se tornando católico.
porque a vida inteira ela teve, assim, essa expectativa de, sou filha de pastor, vou me casar com um pastor. E ela amava muito o fato dele ser pastor, dele pregar na igreja e tudo mais. E aí, de repente, ela viu a vida dela, assim, tudo que ela mais amava, esse estilo de vida que eles levavam, ela viu que já não existia mais. Ele largou, né, a igreja a qual ele era pastor. E, assim, para ela foi muito difícil, muito, muito difícil. Ela levava os filhos na igreja e tudo mais, na catequese, para acompanhar o pai, e ela não rezava, tipo, Ave Maria, quando rezava o Pai Nosso e Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aí ela rezava, mas quando tinha Ave Maria e coisas assim, ela ficava quieta. E um dia ela tava ajudando na igreja, e aí uma menininha que tava fazendo a primeira comunhão, ela se confessou pela primeira vez. E a menina saiu assim, meio atordoada, e a menininha muito chateada, porque o padre tinha dado pra ela como penitência rezar uma Ave Maria. E ela falou que tinha esquecido a Ave Maria. E aí a Kimberly vai e começa a rezar junto com ela. E pra ela foi muito difícil falar aquelas palavras. E aí quando termina, a menininha fala: não, são 2 vezes. E aí ela tem que rezar de novo. Mas você vê o cuidado de Deus com eles, o amor de Nossa Senhora por eles. E no final também a Kimberly, ela se converte também, faz a primeira comunhão dela na Páscoa. Eu não sei, eu não me recordo quantos anos depois do Scott ela se converteu, mas eu acho que foi anos depois, sabe? Eu vou ver se eu acho. Então, a esposa dele se converteu cerca de 4 anos depois dele. Então, olha pra ela quanto tempo demorou, quanto tempo foi difícil. No começo, ela se fechava muito, ela não queria nem saber, ela não queria nem estudar, ela não queria nem lidar com os argumentos dele. Ela se fechou pra esse assunto, então ela não sabia tudo que ele estava descobrindo, tudo que ele estudou. E quando ela finalmente se abre, ela recebe essa graça da conversão. Tem uma parte, assim, também bem legal que quando ele tá se convertendo ainda, aos poucos, ela, internamente, assim, ela tá desesperada, né? Mas não demonstra pra ele. E eles tinham um amigo em comum que também era protestante e tal, e ela achava que esse amigo ia ser a salvação do Scott Hahn, fazer, assim, ele voltar. E aí ele conversa com um amigo e tal, e o amigo dá, tipo assim, uma lista de livros sobre anticatólicos. E ele dá uma lista de livros sobre a doutrina católica. E eles fazem essa troca, né? E aí o Scott Hahn, quando vê a lista dele, o Scott Hahn já tinha lido todos aqueles livros de argumentos anticatólicos e ele já tinha desvendado um por um. E aí um amigo, depois de um mês, volta e a esposa, assim, tipo, ai, é agora, ele vai convencer meu marido. E o amigo fala pra ele: todos esses livros aqui fundamentam os princípios católicos com base na Bíblia. E ele queria estudar mais e aprender mais. E aí, tipo assim, a Kimberly fica: meu Deus, eu não acredito. Mas é isso, esse livro é muito bom, vale muito a pena. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele é extraordinário, tenho certeza que ele vai acrescentar muito aí na sua vida espiritual. Por favor, deixem um like, um comentário. E é isso.